quero, antes de orarmos encerrando, compartilhar uma palavra com você que o Senhor colocou no meu coração para essa semana. E é uma palavra bem propícia para esse período que nós estamos vivendo. Queria que você abrisse lá em 1 João, a primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, nós vamos ler do 15 ao 17. Primeira João 2, do 15 ao 17. O título aqui na minha palavra, na versão NVI, está: não se deve amar o mundo. Diz assim o texto: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus. Essa palavra já revelada a nós. Nessa noite eu te peço que o Senhor me ilumine, que o Senhor fale aos nossos corações, abra o nosso entendimento e abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir o que o Espírito tem para dizer à igreja nessa noite. Saímos aqui alimentados, edificados e transformados por essa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, meus irmãos, o título aqui na Bíblia está: não se deve amar o mundo. E o tema para essa noite é: por que não devemos amar o mundo? Por que não devemos amar o mundo? Nós estamos nesse período onde vivemos o período da festa da carne, né? O mundo que jaz no maligno, ele está agora festejando a carne. Ele está festejando as coisas desse mundo. Estão se embriagando, estão agora bebendo, estão se relacionando com gente que nem conhece, estão agora uma falsa alegria. Mas a verdadeira festa é aqui, é a festa do Espírito. A verdadeira alegria nós só encontramos no Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Quando o apóstolo João, que é o autor dessa carta, ele escreve isso já idoso, já no final ali do seu ministério, aproximadamente ali 85, 95 depois de Cristo, onde ele estava ali nas igrejas da Ásia Menor, a região ali de Éfeso. E aquela igreja, ela estava passando por algumas situações que estava muito complicado, a forma como essa igreja estava enfrentando. Essa igreja estava enfrentando um gnosticismo, que era uma doutrina daquela época, que estava influenciando muita gente da igreja. O gnosticismo ensinava que o mundo material era mau e que o conhecimento secreto, que era gnosis, era um caminho para a salvação. E alguns começaram a relativizar o pecado, a santidade, e ali, naquele momento, eles estavam negando que as ações imorais fossem pecaminosas. Eles acreditavam que esse conhecimento os levava a um conhecimento superior, mas que as práticas pecaminosas da carne não faziam diferença, porque a natureza, a maligna, a natureza era má. Então eles acreditavam nisso, a matéria física como natureza maligna. E por isso, por acreditar que a matéria, corpo humano era maligno, eles não reconheciam Jesus como Deus, como homem e Deus. Eles não reconheciam Jesus como aquele que veio para expiar os nossos pecados, como aquele que é o nosso Salvador. E isso estava entrando no meio da igreja. Estavam negando a necessidade da encarnação de Cristo, da expiação de pecados. Ou seja, Jesus não poderia ser homem e Deus ao mesmo tempo. Essa doutrina estava entrando na igreja, e João escreve essa carta para refutar isso. Alguns cristãos ali estavam confusos com a sua identidade. Quem está certo? Os apóstolos, os gnósticos,
O que está certo aqui? Uma confusão. A identidade, a vida prática, estava uma confusão ali naquela igreja, naquele momento. Muitos diziam ter uma luz espiritual, mas estavam vivendo como o mundo. E João, ele escreve então essa carta como um pastor que está preocupado com as suas ovelhas. Uma carta para orientar, uma carta de orientação, não sobre filosofia, sobre pensamentos, mas sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. João estava ali para cuidar do seu rebanho. Naquele momento, naquele contexto, amar o mundo significava amar o sistema cultural dominante naquela época, que era o culto ao imperador, que era a imoralidade sexual que era institucionalizada, tinham prostitutas pagãs que viviam ali nos templos, era comum isso, o consumo infinito, o status social, o materialismo, todas essas coisas já aconteciam naquela época, e cada vez mais vão piorando. Os dias de hoje não está muito diferente, nessa era que a gente vive, nessa vitrine permanente, que é principalmente redes sociais hoje, as ostentações, um consumo infinito, o ego inflamado, ou seja, tudo isso já estava acontecendo ali naquele momento. Agora, antes da gente entrar nos pontos dessa palavra, a gente precisa entender aqui o que significa o mundo, não amar o mundo, porque senão a gente entra numa confusão. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, e como é que João fala? Não amem o mundo. Então a gente precisa entender dentro de uma interpretação, obviamente aqui na Bíblia, essa palavra mundo aqui é o cosmos, ou seja, João usa um termo de maneiras diferentes aqui nessa carta. Aqui não é a criação física, até porque seria incoerente com Gênesis 1, e a Bíblia não é incoerente. Gênesis 1 diz que tudo que Deus criou é bom. Então não é sobre não amar aquilo que Deus criou, mas João aqui está se referindo a um sistema de valores que foi organizado independente daquilo que Deus faz. Ou seja, é aquilo que o homem fez com aquilo que Deus criou. É sobre isso. É sobre o mundo, esse mundo que jaz no maligno, é sobre esse sistema de valores que opera independente de Deus. É a estrutura moral caída que promove uma autonomia, que promove o orgulho, o desejo desordenado. É sobre esse mundo que João está se referindo aqui. Então a primeira regra aqui para a gente entender é: João não está dizendo que nós devemos odiar a criação, amém? Ficou claro isso? Que a Bíblia afirma que Deus amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que envia o teu filho. Então, isso não é uma incoerência bíblica. A Bíblia, ela tem regras de interpretação, né? Além da interpretação de texto, tem uma interpretação de todo o seu contexto. Então, como Deus ama o mundo, e nós não devemos amar o mundo. Então, é por isso que isso aqui precisa ficar bem claro. Tanto é que, um pouco mais à frente do texto que lemos, o próprio João começa a advertir contra os anticristos. Ele fala: o anticristo, no singular, ainda virá, mas os anticristos, no plural, já estão agindo. Ou seja, existe um momento em que vai se manifestar o anticristo, e isso é, escatologicamente falando, antes de Jesus voltar. E aqui ele fala: mas os anticristos, os enviados de Satanás, estão permeando o mundo há muito tempo. E são esses, os gnósticos, essas pessoas que começam a deturpar a palavra. Então esses anticristos já atuam no mundo, e eles se infiltram aonde? Na igreja. Eles começam a falar que precisa atualizar a Bíblia, eles começam a liberar todo tipo de casamento que é contrário à Bíblia, começam a relativizar a palavra, e essas coisas vão entrando no meio da igreja, vão influenciando, vai dividindo a igreja. Aí tem umas canções que não falam de Jesus, e uns apoiam, uns não apoiam. Tudo isso serve para dividir a igreja, para tirar a unidade da igreja. E a gente precisa ter muita cautela para entender como que o inimigo ele vai usando pequenas coisas para inflamar o povo de Deus, inflamar as coisas de Deus. Aqui, o que João está nos ensinando é que é um ensino que tenta se infiltrar tudo aquilo que fala sobre Deus. É se infiltrar
para ser contrário às coisas de Deus. Portanto, amar o mundo não é sobre apreciar a criação. Tudo que Deus criou é bom, mas amar o mundo significa que alinhar-se com os valores que excluem Deus. Nesse caso aqui, amar o mundo é amar aquilo que Deus não ama, a partir daquilo que a criatura fez com a sua criação. Para a gente encontrar uma definição para que você entenda. Então o apóstolo João está aqui nos ensinando que os cristãos verdadeiros, os discípulos de Cristo, não devem amar o mundo com seu sistema de valores corrompidos. E aqui então nós vamos entrar no texto para a gente entender e responder essa pergunta: por que não devemos amar o mundo? Por que não devemos amar o mundo? Em primeiro lugar, lendo o texto, a gente aprende aqui que não devemos amar o mundo porque amar o mundo é incompatível com amar o Pai. Você pode repetir comigo assim? Amar o mundo é incompatível com amar o Pai. É o que João está dizendo aqui no versículo 15. Ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui João ele fala no presente imperativo, ou seja, não amem. A ideia é: parem de amar ou não continuem amando, ou seja, indica um problema que já estava acontecendo, era no presente, é algo para agora. O verbo amar aqui vem do ágape, vem do amor de Deus, o amor de compromisso, o amor sacrificial, o amor devocional. João não fala de uma simpatia cultural, João não fala de um sentimentalismo, mas ele fala de uma lealdade interior que parte daquele que ama a Deus de todo o seu coração. Ou seja, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa expressão aqui de João, ela pode ser entendida de duas maneiras. O amor que vem do Pai não governa essa pessoa, ou o amor dessa pessoa foi deslocado. O amor do Pai não está, por quê? Porque foi deslocado para outras coisas. Ou seja, João está afirmando aqui uma incompatibilidade espiritual. João está falando aqui, olha, o amor é uma exclusividade de aliança. Ou seja, não existem dois amores. Aqui a Bíblia diversas vezes, quando ela vai falar sobre amor, sobre aliança, ela usa a expressão do casamento. Ela usa como ilustração o casamento. Quando a gente pega o profeta Oséias, Deus manda ele se casar com uma prostituta, para ilustrar a própria prostituição do povo de Israel, que estavam amando outros deuses. E ele fala assim: Israel, vocês estão como essa prostituta, e vocês estão amando outros deuses, vocês estão me traindo, vocês estão adulterando. Ou seja, o que a palavra nos ensina é que não existem dois amores. Por isso, várias vezes a Bíblia usa essa ilustração do casamento para expressar o amor de Deus, para falar sobre Jesus e a igreja, a noiva e o noivo, o casamento, uma só carne. Tudo isso é para ilustrar que nós temos uma aliança e nós temos um só amor. E todas as vezes que o povo amava outros deuses, Deus usa então pessoas para falar sobre o lembrar da verdadeira aliança. Agostinho falava de amores ordenados. O pecado é amar coisas na ordem errada. Quando o mundo ocupa o centro, o Pai é deslocado. Essa que é a verdade. Mas que amor verdadeiro é esse então? Que amor verdadeiro é esse então? É esse amor ágape. É o amor sacrificial que vem de Deus. É um amor comprometido com Ele. Então, se você ama a Deus, automaticamente você não pode amar o mundo. É incoerente, é incompatível. Em toda a carta de João, se você ler essa primeira carta de João, ele é um dos apóstolos que mais fala sobre o amor. Tanto no seu primeiro livro, do apóstolo João, quanto nas suas cartas. É o apóstolo que mais fala sobre o amor. João ele diz que amar é obedecer. João ele diz que amar é agir. Amar é servir. Amar não é um discurso espiritual bonito. Amar é ação.
Como o apóstolo Tiago também fala em Tiago 4,4, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O apóstolo Paulo também ensina sobre o amor, lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala que o amor, o verdadeiro amor, ele não é egoísta, ele não é ciumento, o amor é zeloso, o amor ele não busca os próprios interesses. Resumindo, esse amor bíblico, ele é um amor ativo, ele é um amor sacrificial, ele é um amor obediente, ele é um amor perseverante. O verdadeiro amor aqui significa então que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor procede dele. João mesmo fala, Deus é amor. E é incoerente eu falar que amo a Deus e amar também as coisas, o sistema desse mundo. Ou seja, esse meu amor verdadeiro vai se refletir no meu serviço, vai se refletir na minha obediência, vai se refletir nos meus relacionamentos. Ou seja, quando Jesus ele resume os mandamentos, ele fala, ame o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a verdadeira expressão do amor. Ele resume todos os mandamentos nesse amor, primeiro a Ele, e aquilo que eu sou e aquilo que eu faço com o meu próximo. O próprio Jesus fala no Sermão da Montanha, no capítulo 6, 21, quando ele diz assim, porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Portanto, nesse primeiro ponto, eu queria aplicar isso para mim e para a sua vida. O que tem moldado as nossas decisões? O que define o seu sucesso, aquilo que você tem amado? O que mais te entristece em perder? Porque às vezes a gente fica tão triste com coisas, com pessoas, com bens materiais, que aquilo revela onde verdadeiramente está o nosso amor. Onde está o nosso amor genuíno? Eu tenho amado mais coisas do que pessoas? Eu tenho amado mais o mundo do que a Deus? Nós precisamos avaliar onde está o nosso amor verdadeiro. Porque o apóstolo João está nos ensinando aqui. Porque o amor do Pai, quando eu amo o mundo, não está nele. Ou seja, porque amar o mundo é incompatível com amar o Pai ao mesmo tempo. Amém? Mas em segundo lugar, eu aprendo aqui nesse texto que o sistema do mundo, ele é moralmente corrompido. O sistema do mundo, ele é moralmente corrompido. Versículo 16, João diz assim, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aqui João, ele descreve três expressões desse sistema do mundo. Primeiro, ele fala da cobiça da carne. Algumas versões mais antigas usam uma palavra bem difícil, né? Concupiscência. A cobiça, a concupiscência, essa palavra difícil, quase fala em língua, né, Gabriel? Quase fala em língua, você fala concupiscência. Falar rápido você trava. Mas a verdade é que cobiça, concupiscência, é os desejos desenfreados da nossa natureza humana caída. A palavra original aqui é eptimia, que é o desejo intenso por algo. E aqui ele fala que, ou seja, nem todo desejo é pecado. Até porque nós fomos criados por Deus com desejo. Desejo, ele é algo da parte de Deus. Mas o que João está combatendo aqui, essa cobiça, esse desejo desenfreado, é o desejo desgovernado. É o excesso que é perigoso. E aqui ele fala esse desejo da carne, que é a natureza humana caída. Quando ele fala cobiça da carne aqui, ele quer, toda vez que a Bíblia fala sobre carne, ela está usando para expressar a nossa natureza humana. Se refere aos nossos impulsos desordenados. E o que são esses impulsos desordenados? É o prazer sem limites, é a sexualidade sem santidade, é a satisfação imediata, muitas vezes. Não é o corpo que é o problema, como os gnósticos estavam dizendo. É a natureza humana caída, sem o Espírito. O problema não está na matéria,
como os gnósticos explicavam. E João ele usa essas palavras para trazer esse entendimento. É o desejo sem o governo de Deus. Por isso que Paulo fala, é a mente guiada pelo Espírito vai fazer a vontade do Espírito, mas a mente guiada pela carne vai querer satisfazer a carne. Então é tudo sobre a mentalidade, e é justamente esse desgoverno que João quer tratar aqui. É não se deixar levar por essa mentalidade da carne, é se deixar levar pela vontade do Espírito. É quando o prazer se torna um ídolo na nossa vida, é quando o prazer se torna um vício. É o vício da dopamina, por exemplo. Eu pesquisei um pouco essa semana sobre dopamina, e o problema em si não está na dopamina, porque ela é um neurotransmissor que nós temos aqui no nosso cérebro, que ele é importante para a motivação, para você executar projetos, para o sistema de recompensa que o nosso cérebro precisa. Mas o problema está na forma como nós estamos estimulando o nosso cérebro. A verdade aqui é que o excesso de dopamina pode causar uma motivação baixa para o que é lento. Estava pesquisando, Fábio, interessante. Por exemplo, quando você está tão viciado em dopamina e recompensas rápidas, você tem dificuldade no estudo, você tem dificuldade na oração, na leitura, no serviço, coisas que aparentemente não dão uma recompensa rápida. E quando a gente vai acostumando o nosso cérebro com as recompensas rápidas, essas coisas que são mais lentas, recompensas mais lentas, vão perdendo o prazer. E isso é perigoso demais, porque o nosso cérebro passa a acostumar com esses prazeres momentâneos. Isso é biológico. Essa parte aqui que eu estou falando agora já não é espiritual, é biológico. Por isso que a Bíblia é tão importante, ela cuida do corpo, da alma e do espírito. E Paulo fala, cuida da tua mente, porque sabe como funciona o cérebro, como que é o sistema de recompensa. É como se nós vivêssemos uma anestesia do prazer comum. Esse sistema de recompensas fica mal condicionado e consequentemente influencia a tua saúde mental, a nossa saúde mental, e ativa comportamentos compulsivos em diversas áreas e vícios. O problema não é a dopamina, mais uma vez eu repito isso, porque ela é importante para o aprendizado e para a motivação do cérebro. O grande problema é o que nós estamos treinando o cérebro a repetir. Porque o nosso cérebro funciona por repetição. E aquilo que você mais repete, mais você vai fazer. E isso pode ser para o vício ou para uma atividade saudável. O que você repete vai se tornar um hábito na sua vida. Isso é biológico. O nosso cérebro ele aprende por repetição. Ele fica sensível então aos gatilhos reativos, como diz. E basta um estímulo para disparar esse desejo. O impulso começa a dominar sobre a razão. E é aqui que mora o perigo. É quando a impulsividade ela toma o lugar da razão. Ela toma o lugar da razão. Agora, algo interessante, que o mesmo sistema que sustenta o vício, sustenta o hábito saudável. Esse mesmo sistema de recompensa, quando você pratica uma atividade física, gera dopamina. Quando você lê um livro e aquele livro falou no seu coração, e aquilo te dá um prazer, eu quero ler esse livro de novo, gera dopamina. Quando você ouve um louvor que te agrada, amém, gera dopamina. Atividades saudáveis também geram dopamina. O problema é quando essa repetição se torna por coisas que não agradam a Deus. O nosso cérebro foi feito para desejar. A questão é não eliminar o desejo, mas educá-los. Esse é o nosso desafio. Aqui, Deus nos criou com desejo, mas os nossos desejos devem ser educados para buscar fazer a vontade dele, para buscar fazer a vontade dele. Aqui, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que a cobiça ela começa dentro, e quando esse pecado começa dentro, ele vai ser concebido. Ele começa na mente, e aí ele passa por aquele desejo intenso, e depois que concebido, dá luz ao pecado. Ele está usando uma ilustração do nascimento. O filho já não nasce da hora para outra, né? Ele é gerado, ele é concebido, e depois que dá luz ao pecado. Ou seja,
O pecado começa na mente, ele começa em um pensamento, num desejo, ele ganha forma na imaginação, torna-se uma decisão, vira uma prática e endurece o nosso coração e gera morte. Concebido, pecado é concebido, ou seja, o último ato em si é o pecado, mas antes ele começou na mente. É o que nós falamos na palavra sobre o preço do discipulado, quando Jesus fala: o adultério não começa no ato, começa na mente, começa no olhar. E aqui a gente lembra, por exemplo, quando João está falando da cobiça dos olhos, que é o próximo ponto. O que é a cobiça dos olhos? É a fascinação pelo que é visto, que é desejado, desejo de possuir. Esse desejo nasce daquilo que nós vemos, ou seja, o pecado que começa nos olhos, é na comparação, é a cultura da vitrine, é a cobiça silenciosa. Isso é tão perigoso que o salmista, no Salmo 119, 37, ele diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis. A pergunta para mim e para você é: o que os nossos olhos têm treinado o nosso coração a desejar? O que é que nós estamos visualizando? Quais coisas inúteis os meus olhos têm olhado? Porque o olho é a lâmpada do corpo, o próprio Jesus diz. Então, quando a gente olha, é aí que entra o perigo, porque você visualiza e aquilo vai para a sua mente, e aquilo pode gerar um pecado. Temos exemplo disso na Bíblia. Davi, era para Davi estar onde? Na guerra. E Davi ficou em casa, relaxando, estava de boa, veio de vitórias, né? Igual aquele time que ganhou 3 seguidas no Campeonato Brasileiro, igual o Corinthians assim, ganha 3 seguidas direto. Mentira, né? O pastor não pode mentir. Não ganha direto. Mas Davi vinha de vitórias, de guerras, ficou no palácio, e o texto diz que era para ele estar na guerra, mas ele ficou, foi para o terraço, de repente ele fez o quê? Olhou lá, olhou a Betseba lá tomando banho. Davi olhou para a mulher tomando banho, e ali, se você não sabe a história, 1 Samuel 12 ali, você pode ler. Davi então, ele pede aquela mulher, ele adultera com ela, ela é engravida, e aí ele manda matar o marido da mulher, o filho morre. É uma tragédia que acontece na vida de Davi. Por quê? Tudo porque começou aonde? A tragédia começou aonde? Na cobiça dos olhos. É bem similar ao que nós vimos ali em Gênesis 3 também, quando a serpente vem, aquele fruto que era agradável aos olhos, desejável para obter o conhecimento, e ali ele então toma daquele fruto, porque ela viu, visualizou. É a cobiça dos olhos. João está nos mostrando aqui que essa estrutura da tentação permanece a mesma. Nós somos a mesma natureza humana de Adão e Eva caída. O olho é os 5 sentidos, é o que você vê, é o que você ouve, é o paladar. Os 5 sentidos começam aí. É aí que começa. A tentação passa pela retina, mas o perigo é se ela descer pelo coração. É o perigo. Você pode até olhar, mas o problema é a segunda olhada. É isso. E os homens sabem o que eu estou falando. Não é verdade? O problema é sempre a segunda olhada. A primeira você olhou, porque você não é cego, você olhou, passou. O problema está na segunda olhada, porque essa a gente consegue controlar. E esse é o grande desafio. Mas João continua falando da ostentação dos bens. No grego aqui ele fala sobre uma arrogância que é baseada no estilo de vida, nos recursos, de uma posição. É uma arrogância exibicionista. É a ostentação dos bens, ele está falando aqui. É o orgulho da autossuficiência. É o eu não preciso de Deus. É a autossuficiência, é o marketing da própria imagem. E isso é muito contemporâneo, principalmente nessa época de redes sociais, de um mundo que busca viver algo que é muito de visualizar, de likes, de uma vida de ostentação. E aqui nós precisamos entender que há uma grande diferença entre a prosperidade bíblica e a ostentação de bens. A gente precisa separar isso muito bem. A prosperidade, ela é uma bênção administrada com responsabilidade.
enquanto a ostentação é uma bênção usada para autopromoção, que gera orgulho e soberba. Isso tem que estar muito claro para nós. Ostentar de acordo com o mundo é dizer: olhem para mim. Mas a prosperidade no reino é dizer: olhem para Cristo. Porque tudo é para a glória dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então precisa separar isso. Prosperidade bíblica é bênção. É bênção. Você adquirir riquezas, você ter uma casa, você ter um carro, você ter um dinheiro para você dar uma boa condição para a tua família. Isso é bênção. Isso pode ser buscado. Mas é diferente de ostentar, de orgulho, de soberba. Porque isso é o amor das coisas do mundo. Por isso a gente precisa aprender a lidar. O mundo mede a grandeza pelo que se exibe, mas no reino se mede a grandeza pelo que se entrega. Pela entrega que nós damos a Ele. Agora a pergunta para mim e para você é: você possui bens? Ou os bens é que possuem você? Precisamos avaliar isso. João nos alerta que tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. Ele fala: não provém do Pai, mas do mundo. Ele está falando aqui da origem moral. Deus criou a capacidade de desejar, mas não criou um desejo rebelde. Deus criou Adão e Eva com desejo, tanto é que desejaram o fruto, mas Deus falou: não comam. Ou seja, somos livres para escolher. A escolha é nossa. Ele não criou aquele desejo rebelde, Ele criou o desejo. Eles é que se rebelaram, porque desenfrearam. E Deus criou bens, mas não criou esse orgulho exibicionista. João, ele resume aqui para nós a essência da rebelião humana. Como que é isso? É o prazer sem a santidade, é a posse sem a gratidão, é o status sem uma submissão. Para a gente aplicar isso para mim e para a vida, a cultura moderna, ela apenas sofisticou isso tudo. Hoje aparece para nós no hiperconsumo, aparece para nós na sexualização constante, a idolatria da imagem. O espírito desse mundo continua mesmo. Agora nós precisamos cuidar disso. E a pergunta para nós é: tem alguma área da nossa vida que esse desejo está desalinhado, está desgovernado? Algum hábito, algum vício, algum pensamento, sentimento? Tem algo que nós estamos amando mais do que amando as coisas de Deus, amando mais as coisas desse mundo? A verdade é essa: não provém do Pai. Esse tipo de amor não provém do Pai. E hoje nós precisamos avaliar quais têm sido os nossos amores. Amém? Mas em terceiro lugar, por que não devemos amar o mundo? Versículo 17, João nos ensina: porque esse mundo é passageiro. João fala aqui no versículo 17: o mundo e a sua cobiça passam. O mundo passa. Aqui João está indicando no original algo que já está em processo de desaparecer. João aqui para nós, ele está introduzindo já uma mentalidade, uma perspectiva de olhar o mundo, não apenas para essa terra, mas uma perspectiva escatológica, que as coisas caminham para um fim. Aqui João está falando desse sistema mundano que tem data de validade, tem data para acabar. E só Deus sabe a hora que vai acabar, que vai destruir tudo. E um dia viveremos eternamente com Ele. Roma, o Império Romano, parecia eterno, mas não foi. Os mercados financeiros parecem absolutos com seus bilhões e trilhões, mas volta e meia a gente vê que um banco quebrou, que uma situação deu ruim, aquele que estava por cima caiu, o bilionário faliu. Por quê? Porque esse mundo passa. Tendências culturais parecem definitivas, mas não permanecem. Na política, políticos entram e saem, mas caem com a mesma velocidade com que subiram. A verdade é que a cobiça, ela promete uma permanência emocional, mas tudo que é estruturado fora de Deus é temporário. Em contraste, João está dizendo: aquele que faz a vontade de Deus permanece.
João é um dos apóstolos que mais falam a palavra permanecer. Lá em João 15, se você ler a parábola da videira, ele usa a palavra permaneçam mais de 10 vezes. Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. O que Jesus quer de nós é permanecer nele. O verbo permanecer, ele é central na teologia de João. Permanecer é participar de uma vida eterna que já iniciou. Verdade é que investir a nossa vida naquilo que passa é construir uma identidade sobre a areia. Mas viver para a vontade de Deus é ancorar a nossa existência naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. João deixa bem claro para a gente, por que não devemos amar o mundo? Porque esse mundo passa, passageiro. Mas em último lugar, por que não devemos amar o mundo? Porque viver na vontade de Deus é participar da eternidade com Ele, amém? Versículo 17 ele continua: o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É a eternidade. João aqui ele não está propondo uma fuga desse mundo. Ele está nos ensinando aqui a ter um realinhamento do nosso coração. João está nos ensinando que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Lá em Eclesiastes 3:11 diz isso. Há um anseio em nós pela eternidade, e é por isso que nós não queremos morrer, porque naturalmente nós temos medo da morte, porque no nosso coração queremos viver eternamente. O Senhor colocou isso no nosso coração, e é por isso que muitas vezes, quando não há um realinhamento do coração, nós olhamos constantemente para essa terra. Mas quando nós alinhamos o coração com a vontade de Deus, nós passamos a olhar não aquilo que é passageiro, mas por aquilo que é eterno, e permanecer naquilo que é para sempre e não naquilo que é passageiro. O Pai nos chama ao eterno porque nós fomos criados para Ele, fomos criados na eternidade e para a eternidade. O salário do pecado é a morte, porque Adão e Eva desobedeceram uma ordem divina. E agora a única forma de acessarmos ao Pai é através de Cristo, não há outro mediador. E agora é através dele que nós temos o caminho para a eternidade. Mas o desejo de Deus sempre foi ter um relacionamento eterno com a sua criação. A vontade de Deus é o único ambiente onde o ser humano floresce plenamente. Toda a estrutura passageira não oferece algo mais profundo, porque é justamente essa eternidade que nós ansiamos. É por isso que tudo que é passageiro, uma hora perde a graça. Você está com um celular novo, daqui a pouco você quer outro. Você está com um carro novo, daqui a pouco você quer outro. Nunca para esse anseio. É porque nós queremos algo eterno. O Senhor colocou isso no nosso coração. Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E João está dizendo aqui para nós: feche a fábrica e reordene os seus amores. Olhe para o que é eterno e não para o que é passageiro. Verdade é, queridos, que não amar o mundo não significa desprezar aquilo que Deus criou. Significa não absolutizar aquilo que é temporário. Significa usar os bens sem ser escravos deles. Significa desfrutar da criação com gratidão, mas sem idolatria. Significa viver com os olhos no eterno, enquanto pisamos aqui nessa terra presente, naquilo que é passageiro. Significa que João está nos ensinando a encarar uma realidade simples e profunda, que aquilo que nós amamos molda aquilo que nós vamos nos tornar. Se eu amo mais o Pai, eu vou me tornar parecido com Ele. Mas se eu amo o mundo, eu vou me tornar parecido com o mundo. É incompatível amar a Deus e o mundo, amar as coisas dessa terra e o mundo, amar o que é passageiro e amar o que é eterno. Porque quando amamos o que é passageiro, nos frustramos, mas quando olhamos para a eternidade, nunca haverá frustração, porque aquilo que é eterno nunca vai se acabar. E é isso que o Senhor promete para mim e para você. O mundo passa, mas a vontade de Deus permanece para sempre. E nós temos acesso a isso através de Cristo Jesus, através da vontade de Deus,
para vivermos uma eternidade com Ele. Talvez você entrou aqui nessa noite e muito frustrado com muitas coisas nessa terra, muito frustrado no seu coração, muito frustrado porque aquilo que você almejava não aconteceu, talvez porque algo no seu negócio não deu certo, quebrou, faliu, talvez porque o seu casamento não está muito bem, os seus filhos, alguma situação nessa terra que é passageira não está bem, mas hoje o Senhor está nos chamando aqui a não amar as coisas desse mundo, a não amar o que é passageiro, mas realinhar o nosso coração com a eternidade, porque quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Ele supre necessidades, Ele sonda nosso coração, Ele abre portas, Ele nos conecta com pessoas. A verdade é que Deus, quando nós passamos por situações, Ele está nos permitindo passar por provas. Não quer dizer que Ele não está presente, mas quer dizer que Ele está no controle. Ele quer provar o nosso coração, para ver se o nosso coração está na coisa certa. Será que nós estamos olhando muito mais para o que é passageiro? E nós estamos perdendo a consciência da eternidade, das coisas eternas? O Senhor quer alinhar o nosso coração nessa noite. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu queria que você tivesse um tempo com Deus. Nós vamos cantar uma canção agora, um trecho de uma canção. E enquanto nós cantamos, pensa aí, você e Deus, o que é que você precisa alinhar nessa noite? Alinhar o teu coração, alinhar os propósitos do Senhor na sua vida, alinhar, de repente, está olhando muito mais para aquilo que é passageiro e se esqueceu daquilo que é eterno. Hoje é uma noite de realinhar, de ordenar. E glória a Deus porque você está aqui. Muitas pessoas estão vivendo exatamente o contrário. Estão buscando as coisas passageiras, prazeres momentâneos, alegria falsa, falsa sensação de alegria nas bebidas, nas orgias, nas festas. Mas você veio nessa noite no lugar certo. Essa palavra é para mim e para você, porque nós precisamos alinhar e ansiar pela eternidade com o Senhor e não somente olhar para essa terra. Hoje é o momento de você alinhar isso no seu coração. Onde você estava perto, eu te rejeitei em troca, recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. O mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. O mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Essa pode ser a tua realidade hoje. Você vagou o mundo lá fora, assim como eu um dia vaguei esse mundo lá fora. Um dia eu estava do outro lado.
dia eu estava nos shows, nas festas, nos pagodes da vida. Graças a Deus nunca tive vícios de bebida, nada disso, mas um dia o meu coração estava muito mais naquilo que é passageiro. Mas um dia eu encontrei esse Jesus que salvou a minha vida, que morreu por mim e me deu um novo propósito, um novo sentido, e me fez entender que há algo muito maior que a eternidade. Talvez seja a sua situação hoje, alguma área da sua vida. Talvez você ainda anda vagando pelo mundo, andando por aí, sem perspectiva, sem algo mais profundo com Deus, uma vida superficial, algo que é passageiro. Mas essa noite, o Senhor está nos convidando para um alinhamento. O Senhor não quer que nós amamos o mundo, é incompatível amar a Deus e amar o mundo. Ele está nos alinhando para amarmos a Ele, buscarmos a Ele. Esse mundo passa, mas aquele que ama a Deus, que faz a tua vontade, permanece para sempre. Queria que você colocasse de pé no seu lugar para a gente orar encerrando. Mas antes, eu queria fazer um convite a você. Se essa palavra tocou o seu coração e se nessa noite você deseja tomar uma posição diante do Senhor, diante de Deus e dos homens, de se entregar a Ele, de reorganizar a sua vida, de reavaliar o seu caminho, de alinhar as suas expectativas nele, de entregar tudo aquilo que é passageiro nas mãos dele e deleitar-se na eternidade, viver algo muito maior e mais profundo. Enquanto buscamos Ele em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Se você hoje quer tomar uma posição com Jesus, de voltar para os seus caminhos, de se entregar a Ele, de viver uma nova vida com Jesus, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Eu quero orar por você. Nessa noite é uma noite de encontro com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Se tem mais alguém para vir, venha. É uma noite de realinhamento com o Senhor. É uma noite de uma nova vida com o Senhor. Há tempo de se entregar a Ele. Esse mundo passa, mas a eternidade com o Senhor é garantida. Antes de orar por esse casal, eu queria colocar a tua vida também. Você já é crente, cristão, discípulo de Cristo, mas talvez tenha alguma área na sua vida que você precisa realinhar. Isso também serve para nós. Isso também serve para nós. Nós também estamos sujeitos a amar esse irmão. Que o Senhor realinhe o nosso coração a olhar para o alto, a olhar para a pátria celestial, a buscar as coisas do alto, não somente as coisas dessa terra, a entender que esse mundo vai passar, mas a palavra de Deus e a sua vontade permanece para sempre. Então nós vamos orar encerrando, vamos orar por esse casal aqui, esse casal querido. Deus, muito obrigado, Deus, pela vida desse casal, pela vida do Arco, da Carol, Pai, pela obra que o Senhor já começou a fazer na vida deles, Pai. Eu oro para que propósitos se cumpram na vida deles, Pai. Eu oro, Deus, para abençoar esse casamento, Deus, o filho deles, Pai. Eu oro para que o Senhor restaure todas as áreas da vida deles, espiritual, financeira, o casamento, Pai. Que essa noite, Deus, seja um marco na vida deles, de alinhamento espiritual, de uma nova vida, de um novo tempo que o Senhor vai fazer na vida deles. Restaura, transforma, cura, Pai. E que eles venham testemunhar, Deus, aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Eu tenho certeza disso. Eles saibam nessa noite que o Senhor nos recebe de braços abertos. A festa no céu quando o pecador se arrepende. A festa no céu, ó Pai, quando entregamos a nossa
Senhor, ó Pai. Não é uma festa passageira como muitos estão vivendo, é uma festa na eternidade nessa noite. E nós celebramos ao Senhor pela vida deles, Pai. Continua, Pai, a obra que o Senhor começou na vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro também por cada um dos seus filhos nessa noite aqui, Pai. Se alguém que entrou e precisa alinhar o seu coração, Pai, com as coisas deste mundo, Pai. Talvez, Deus, tem alguns amores que nós temos colocado acima do Senhor. Ah, Senhor, sonda o nosso coração nessa noite, Pai. Alinhar, Deus, o nosso amor com as coisas do alto. A não nos esquecer da eternidade com o Senhor, Pai. Muito obrigado por essa reunião. Muito obrigado, Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça do Teu Filho Jesus e a doce comunhão e consolação do Teu Espírito seja com cada um de nós essa noite, no nome de Jesus.